Revolução Industrial e as transformações das formas de produção e de trabalho. Nesse trabalho, abordaremos diferentes aspectos da Revolução Industrial. Vamos começar pelo contexto. Ela começou na Inglaterra, no final do século XVIII, e foi atribuída a avanços anteriores, como a Revolução Comercial e a Revolução Científica. Nela, tivemos uma transição econômica da agrária para a indústria, impulsionada por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e o tear mecânico e a produção em larga escala. Um dos fatores que impulsionou foi a urbanização acelerada, o surgimento das fábricas, o aumento da produção, o surgimento de novas classes sociais e a reorganização das relações de produção. Máquinas a vapor e teia mecânico impulsionaram a mecanização dos processos produtivos, aumentando a eficiência e a capacidade de produção. Isso resultou no surgimento das fábricas e na produção em larga escala de tecidos e roupas. Essa inovação não apenas aumentou a produtividade, mas também transformaram as estruturas econômicas e sociais da época, incluindo o surgimento de novas formas de organização do trabalho e o crescimento urbano. Um dos grandes fatores importantes para a Revolução Industrial foi a urbanização e migração. Ele consiste basicamente no surgimento de cidades industriais, que atraiu um grande fluxo populacional do campo para áreas urbanas, resultando em um rápido crescimento populacional urbano. Isso levou à superlotação, más condições de vida, problemas sanitários nas cidades e desafios sociais relacionados às condições de trabalho nas fábricas. A migração também trouxe mudanças culturais e sociais significativas, aumentando a diversidade étnica e cultural nas áreas urbanas. A divisão do trabalho. A divisão do trabalho e a especialização das tarefas aumentaram a eficiência nas fábricas, mas também levantaram preocupações sobre a saúde mental e a satisfação e o bem-estar dos trabalhadores, devido à natureza repetitiva e monotona das tarefas. Os trabalhadores nas fábricas enfrentam longas jornadas e falta de regulamentação, resultando em condições perigosas e insalubres. Jornadas de 12 horas ou mais eram comuns, e a exposição a ambientes perigosos e produtos químicos nocivos era prevalente, sem proteção legal significável. Isso levou ao surgimento do movimento trabalhista e à luta por direitos e melhores condições de trabalho. Agora, veremos 3 impactos que interferiram socialmente e culturalmente na Revolução Industrial, começando pela migração em massa do campo para as cidades. O êxodo rural, como é chamado, para áreas urbanas, é impulsionado pela busca de uma melhor qualidade de vida, com mais oportunidades de emprego, acesso a serviços de saúde, educação e saneamento básico. A mecanização agrícola, como o uso de colheitadeiras e tratores, é um dos principais fatores desse fenômeno, substituindo o trabalho manual e resultando na perda de empregos no campo. Outro impacto muito importante foi a transformação das estruturas familiares e das relações sociais. As transformações nas instituições sociais da família e da escola são responsáveis pela instrução e socialização das pessoas. Essas instituições são o foco dos debates na sociedade contemporânea, que questiona sua forma de transmitir conhecimento e seus objetivos. E por último, o surgimento de novas classes sociais, a burguesia industrial e o proletariado. O conceito de burguesia industrial e proletariado foram fundamentais na teoria marxista e resultantes da Revolução Industrial. A burguesia industrial é a classe dominante, proprietária dos meios de produção, enquanto o proletariado é a classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho. Essa divisão gerou desigualdades sociais, evidenciando as contradições do sistema capitalista, conforme analisado por Karl Marx. Movimentos trabalhistas e de reforma social. O surgimento dos sindicatos e dos movimentos operários. No contexto da Revolução Industrial e do capitalismo, muitos trabalhadores abandonaram o campo em busca de emprego e qualidade de vida na cidade, dando a origem à classe proletária. Graves protestos por melhores condições de trabalho. A greve é uma ação coletiva voluntária dos trabalhadores que interrompem total ou parcialmente das suas atividades laborais. É utilizada globalmente para buscar melhorias nas condições de trabalho, como segurança, benefícios ou salários, e também para enviar desvalorização de suas funções ou a perda de benefícios existentes. Reformas sociais e a criação de leis trabalhistas. Reformas sociais e leis trabalhistas são fundamentais na história moderna, para proteger os direitos dos trabalhadores, promover condições de trabalho justos e equilibrar o poder entre empregadores e empregados. Essas medidas visam garantir segurança, bem-estar e dignidade dos trabalhadores, respondendo à justiça e desigualdade nas relações trabalhistas. A influência de ideologias como socialismo e comunismo. O comunismo é uma ideologia que busca substituir o capitalismo por uma sociedade igualitária, sem Estado, classes sociais ou propriedade privada. Todos teriam acesso ao trabalho e à riqueza produzida. A primeira Revolução Industrial nos trouxe grandes mudanças. Entretanto, foi na segunda Revolução Industrial que teve aspectos diferentes e nós vamos abordá-los a seguir. O primeiro deles foram os avanços tecnológicos adicionais, como a eletricidade e o motor de combustão interna.
A descoberta e aplicação da eletricidade revolucionou a indústria, transporte, comunicação e cotidiano das pessoas, permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias e melhorias nas condições de vida. Já o motor de combustão interna teve um impacto significativo, possibilitando veículos mais rápidos e eficientes, expandindo o comércio e influenciando a indústria automobilística e a organização do espaço urbano. Outro aspecto foram os novos setores industriais, como química, eletrônica e automóvel. A ascensão desses novos setores impulsionou mudanças significativas na economia e na sociedade. Um exemplo disso foi a indústria química, que desempenhou um papel crucial no avanço de materiais, produtos farmacêuticos e fertilizantes essenciais para a agricultura, medicina e consumo. O último aspecto foi a profissionalização e especialização do trabalho. A especialização do trabalho envolve a divisão de atividades maiores em tarefas menores e específicas, focando em complementar a cada parte gradualmente. Isso requer profissionais especializados e comunicação constante para integrar as tarefas menores e concluir a atividade global. Legados e consequências ao longo do prazo. Impactos ambientais e ecológicos da industrialização. A industrialização é o desenvolvimento do setor industrial em uma região, causando transformações socioespaciais e organizacionais. Originada na Inglaterra no século XVII, ocorria em etapas, como Revolução Industrial e de forma desigual entre os países, classificada em clássica, planificada e tardia. Provoca o crescimento urbano e dinamismo econômico, mas também aumenta a poluição atmosférica e ambiental. O desenvolvimento da infraestrutura urbana e do transporte. A infraestrutura urbana abrange obras e serviços que promovem o desenvolvimento socioeconômico e garantem o bem-estar da população. Com o crescimento das cidades, a infraestrutura continua evoluindo para atender às demandas em constante mudança da sociedade. A base para a economia moderna e a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é impulsionada pelo aumento do consumo, gerando lucro para o comércio e grandes empresas, mais empregos e renda, alimentando mais e mais o consumo. Qualquer ruptura nesse modelo causaria uma crise com queda de renda, aumento do desemprego e desigualdade de acesso e necessidades básicas. Estudos de caso. A Revolução Industrial na Inglaterra, iniciada no final do século XVIII, trouxe uma transformação radical na produção, trabalho e sociedade, impulsionada por avanços tecnológicos, como a máquina a vapor, resultou na transição de métodos artesanais para sistemas industriais. Isso gerou crescimento na produção, comércio e acumulação de capital, além de mudanças nas relações de trabalho, incluindo migração para os centros urbanos em busca de emprego nas fábricas. A industrialização em outros países europeus e nos Estados Unidos. Durante o século XIX e início do XX, países europeus como a Alemanha, França, Bélgica e Países Baixos seguiram o modelo estabelecido pela Revolução Industrial na Inglaterra. Eles adotaram tecnologias e práticas industriais avançadas, investiram em infraestrutura e passaram por mudanças econômicas e sociais significativas, incluindo o surgimento de novas classes trabalhadoras, o crescimento das cidades industriais e transformações na agrícola. Diferenças na trajetória de industrialização em países desenvolvidos e em desenvolvimento. As trajetórias de industrialização em países desenvolvidos e em desenvolvimento têm diferenças devido a fatores históricos, econômicos e sociais. Nos países desenvolvidos, a industrialização ocorreu em contextos de estabilidade política, capital disponível a acesso a tecnologias avançadas, permitindo investimentos em infraestrutura, educação e inovação. Isso resultou em processos de industrialização rápido e eficientes, levando a economias diversificadas e sofisticadas. A Revolução Industrial tem 3 fases. Vamos resumi-las no slide a seguir. A primeira iniciou-se no século XVIII. Um dos principais aspectos foi o surgimento da máquina a vapor e a transformação da produção agrícola para a industrial. Já na segunda, foi no final do século XIX até meados do século XX. O que foi mais importante nessa fase foi a eletrificação e produção em massa, e o surgimento da linha de montagem e automação. Já a terceira vem do século XX até os dias atuais. Nela, percebemos a automatização avançada, computadores e tecnologia da informação. Também a globalização da produção e serviços. Vamos falar um pouquinho sobre os pensadores da Revolução Industrial, começando pelo economista escocês, conhecido como o pai da economia moderna, Adam Smith. Sua obra, A Riqueza das Nações, de 1776, defendia a ideia de um livre mercado e divisão do trabalho. Esse influenciou o pensamento econômico da época. Mas também teve Karl Marx, um filósofo, economista e sociólogo alemão muito conhecido e falado até os dias atuais. Ele foi o autor de O Capital. Marx criticava o sistema capitalista e defendia uma revolução socialista como forma de superar as contradições do capitalismo. Ele também incluía a exploração da classe trabalhadora. Já John Stuart Mill foi filósofo e economista britânico e defendia a liberdade econômica e individual. Ele argumentava a favor da intervenção do governo para proteger os direitos dos trabalhadores e promover o bem-estar social. Já David Ricardo, economista britânico, conhecido por suas teorias sobre a distribuição de renda e os efeitos do comércio internacional, desenvolveu o conceito de vantagem comparativa, que explicava os benefícios do comércio entre países. E por último, Thomas Malthus, economista e demógrafo britânico,
ficou conhecido por sua teoria populacional, que previa que o crescimento populacional excederia a oferta de alimentos, levando a crises de fome e miséria, a menos que medidas de controle populacional fossem adotadas.